Olá, o Religário hoje conversa sobre teologias protestantes. Através do olhar de um pesquisador, vamos compreender a perspectiva protestante sobre a relação do ser humano com Deus, com os outros, com o mundo. Eu recebo para falar sobre o tema o teólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, Ronaldo Cavalcante. Como vai, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem, Flávio. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-lo. E você pode também nos ajudar a fazer o Religário. Tem algum assunto do universo da ciência e da religião que você deseja ver tratado aqui no programa? Ligue para o nosso canal de voz 31 3209 0122. Lá você pode deixar sua mensagem, sugestão e ainda concorrer ao livro A Cidade e o Gueto, Introdução a uma Teologia Pública Protestante, escrito por nosso convidado. Ronaldo, qual que foi a intuição dessa obra? Você disse que, quando a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, que foi seu pós-doutoramento. Qual que é a intuição básica da obra? Basicamente é a tentativa de construir, Flávio, uma teologia pública no sentido de trazer e fazer da teologia mais próxima das pessoas. A gente percebeu na história do cristianismo que a teologia ficava confinada nos gabinetes ou nos mosteiros, no caso medieval, muito distante do povo. O discurso do povo, as necessidades do povo foram desconsideradas pela teologia. Né? Quais são as características? Porque a cidade e o gueto, então, já começam a entender por onde caminha, né? É. O gueto é o gabinete, é o mosteiro, é a faculdade lá quietinha, separada, é um seminário. Exatamente. E pode ser também as próprias igrejas, denominações, no caso protestante, que constroem os seus próprios mundos dentro da sociedade, mas sem nenhuma ou pouquíssima relação com essa sociedade, que seria então a cidade. Sim. A questão é, Flávio, para que é que existe a teologia? Então, o Evangelho nos ensina que a lâmpada deve ser colocada sobre a mesa para iluminar a casa inteira, e não debaixo da mesa. É uma parábola Sim. bíblica do Novo Testamento. Então, a teologia pública seria o resgate, a recuperação dessa dimensão social, portanto coletiva, da teologia. Sim. Nós temos ouvido muito falar dessa expressão, teologia pública. Né? Qual que é a história dessa expressão? Aqui no Brasil, no Sul, é muito forte, né, a pesquisa em teologia pública, na Unicinos, na ESC, que são faculdades lá em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Mas qual que é a história dessa expressão teologia pública? É a tentativa de tomada de consciência de que a teologia não pode ficar alienada do seu entorno. Então, a partir de uma universidade norte-americana, a Universidade de Princeton, começou a trabalhar esse conceito. Já havia o conceito de religião civil. Então, a teologia pública seria uma coisa com maior embasamento, não apenas refletindo sobre o fenômeno, mas trazendo uma reflexão, no caso cristão, para iluminar o dia a dia das pessoas. Então, a melhor nomenclatura encontrada foi essa, ou seja, é uma teologia, porque ela tem pressupostos, ela tem uma epistemologia por detrás, ela tem uma visão de mundo, mas ela é pública no sentido de que ela tem que ser, ela é horizontal, ou seja, ela não é vertical apenas na relação com a divindade ou com Deus, mas ela é horizontal no sentido de ter as pessoas, né, de ter as pessoas perto, próximo. Então isso nasceu na academia, porém a ideia básica é trazer isso para a reflexão das pessoas comuns. Né? Não é então uma teologia vinculada ou presa a uma determinada confessionalidade? Não, ela é exatamente o contrário disso, ou seja, e eu acho que isso tem muito a ver com o título do programa hoje, né? Não é teologia protestante, mas teologias, são teologias, ou seja, nós estamos num mundo plural, de diversidade. Então eu não posso mais me arvorar como tendo a teologia correta, ou católica ou protestante, mas uma teologia ilumina a outra. Ou seja, essa mútua iluminação, nós acreditamos, isso pode enriquecer muito a minha própria identidade confessional, protestante no caso,
ela pode ser muito iluminada pelo diálogo com pessoas que pensam diferente de mim, né? Eles deixam de ser uma ameaça, o outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser meu ajudador, ou seja, e eu ajudo ele também a entender. Então, essa troca está bem no coração da teologia pública. Né? Muito próprio, como você disse, da academia, né? A academia vive disso, dessas trocas, né? Exatamente. Não da demonização dos demais. Claro, o termo universidade já vem, é o universo todo, né? Ou seja, e eu acho que isso tem que ser vinculado também a um mundo teológico, porque a teologia, na verdade, ela é uma reflexão humana. Não sendo, portanto, como muitos pensaram já, uma teologia sagrada, uma postura sagrada, imexível, intocável, se ela é humana, ela tem que ser tocada, ela tem que ser mudada, ela tem que ser aperfeiçoada. E eu me aperfeiçoo com o outro, junto comigo. Na história do conceito, você disse, já havia o conceito religião civil, né? Construiu-se esse termo, né? Teologia pública, mas aqui na América Latina, a expressão teologia da libertação, já consolidada, né? Ela de alguma maneira também dialoga com a teologia pública, ela ajudou a parir esse conceito teologia pública na América Latina? Eu tenho para mim, Flávio, que a teologia pública ela depende na sua elaboração daquilo que já foi conquistado pela teologia da libertação, no caso latino-americano ou do terceiro mundo, vamos dizer assim, né? Eu acho que muitos conceitos desenvolvidos pela teologia da libertação e objetivos a serem alcançados ali estão sendo retomados pela teologia pública. Talvez a grande diferença seja que exista na teologia pública um distanciamento de posturas ideológicas, de direita ou de esquerda. Mas o objetivo final é alcançar a pessoa comum nas suas necessidades, apontar determinados princípios axiais de valores para que isso seja vivenciado pelas pessoas que estão necessitadas de um mínimo de dignidade e tudo mais, né? Relativo a isso. Né? Sim. E há também relação com outras ciências? A teologia pública, imagino, né, seja interdisciplinar? Também, ela dialoga também com Totalmente, ou seja, se você tirar a interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade, você mata essa teologia pública, ou seja, ela depende das ciências humanas e ela está em muito diálogo agora com as ciências chamadas ciências duras, né? Física, química, biologia, porque, claro, isso são forças que constroem a sociedade. Então, se a teologia pública quer ser pública, ela tem que dialogar também. Então, isso é muito importante porque a verdade que a teologia busca, como também a filosofia, ela não emana de uma só matriz, né? De uma só origem, né? Ela é multifacetada, né? É bem do nosso tempo pensar que uma ciência não se constitui sozinha, né? Sem dúvida. A gente já passou da época que a verdade era unívoca, né? Ou seja, a verdade é polimorfa. A verdade é polimorfa. E talvez eu tenha algum aspecto da verdade, mas eu não tenho toda a verdade, né? É a busca incessante e eterna da filosofia e deve ser a busca da teologia como aspiração de conhecimento do homem, do ser humano. Sim. Nosso programa é sobre teologias protestantes, né? O que nós poderíamos falar assim, que caracteriza, não é, esses discursos? Não é? O que é o princípio protestante, afinal de contas? Bom, essa é uma longa história. A gente tenta, até peço desculpa, eu estou um pouco afônico, né? Mas essa é uma longa história e eu diria o seguinte: a teologia protestante, ela desde a sua gênese, o pensamento protestante, ele é diversificado. Nós não tivemos assim uma força hegemônica que determinava como é que se devia pensar, né? No andar da carruagem, a tentação de você ter uma verdade apenas, a verdade protestante, vamos dizer assim, roubou a cena. Mas quando a gente chega agora nesse nosso tempo, que a gente chama ou de modernidade tardia, ou de pós-modernidade, ou de hipermodernidade, a gente tem a grande dificuldade porque as verdades são verdades diferenciadas para cada cultura, para cada etnia, para cada grupo, né? Então, uma coisa não casa com a outra, ou seja, se tem um segmento cristão que poderia ter uma resposta a isso, um diálogo frutífero, seria o protestantismo. Mas o que a gente constata?
No caso brasileiro, por exemplo, o protestantismo está desfigurado, ele tem um problema grande de identidade. A gente não saberia com facilidade identificar, isso aqui é um segmento protestante. Nós temos outra coisa que está aí, né, no nosso dia a dia. Sim. Eu quero até no segundo bloco aprofundar mais Claro. sobre esse tema, né? Mas sim, na origem, né, eu queria voltar a esse tema, mas também quero voltar a esse princípio protestante. Tá. O que é que o termo protestante pode ajudar a gente a compreender? A reforma protestante ela nasce com o princípio básico da liberdade. Sim. Vamos aprofundar isso daqui a pouco? Vamos, sem dúvida. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos falando sobre teologias protestantes. Espero você. Estamos de volta com o teólogo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ronaldo Cavalcante. O Religare hoje fala sobre teologias protestantes. Você pode visitar o blog do Religare para saber mais sobre essa nossa conversa e também sobre todos os outros assuntos que já passaram aqui pelo nosso Religare. O nosso endereço eletrônico é pucminas.br/ppgcr. Para concorrer ao livro escrito pelo nosso convidado, A Cidade e o Gueto, você pode ligar para o nosso canal de voz. O número é 31 3209 0122. Bom, bastante disso que nós estamos conversando aqui hoje, você deixou registrado aqui no livro, né? O termo protestante, né? Afinal de contas, ele quer dizer o quê? Bom, originalmente foi um protesto contra a igreja medieval, a maneira de se manifestar o cristianismo naquele momento, no caso, o século XVI. Então, surgiu até como uma forma, posteriormente, eles protestaram contra a igreja medieval, mas nisso aí a gente pode indicar que o discurso protestante, ele é essencialmente um discurso profético, né? O profeta que aparecia, por exemplo, no Antigo Testamento ou mesmo no Novo, ele denunciava determinadas coisas e anunciava outras no lugar dessas que foram denunciadas, né? E o que a gente percebe é que, como eu falei antes, que estávamos conversando sobre isso e já iniciamos esse tema, é que o protestantismo ficou desfigurado exatamente porque ele perdeu o seu poder de denúncia e por conseguinte, o seu poder de anúncio. Então, ele está muito distante da realidade do povo, do nosso povo. Sim. Esse princípio protestante realmente fundou a modernidade? Eu acho que certamente ele se uniu... Contribuiu, né? Contribuiu, tem outros elementos, seria melhor. Claro. Ele se uniu com outras forças que estavam já em caminho, né, ou a caminho, e ele tem a ver, primeiro, com um novo conceito de indivíduo, de pessoa, né? Ou seja, a relação com Deus que se dava via instituição, ou no judaísmo ou no catolicismo medieval, isso foi colocado em xeque. E agora a relação tem que ser uma relação pessoal. Então, um novo conceito de indivíduo e de pessoa. E a partir disso se desenvolveu o segundo princípio, que seria o princípio da liberdade. Que, aliás, princípio caro para a cultura mineira que está estampada no seu pavilhão, na sua bandeira, né? Então, conceito de liberdade, ou princípio de liberdade, e conceito e princípio de indivíduo e de pessoa, constituem o que nós chamamos de princípio protestante. E que certamente vai ajudar muito a construir a modernidade a partir do século XVI. Sim. Agora você já falou, acho que 2 ou 3 vezes, que o protestantismo no Brasil está desfigurado. Uhum. O que você quer dizer com isso, Ronaldo? Em linhas gerais, Flávio, claro, a gente tem que partir para generalizações e a generalização ela é muito perigosa, mas para efeitos didáticos, o que nós temos aqui no Brasil é o que se chama, ou que se pode chamar de igreja evangélica brasileira. Quando você analisa esse segmento, que é majoritário hoje, você não encontra nele traços do protestantismo histórico, nem mesmo nas próprias igrejas chamadas protestantes históricas. O que seriam igrejas protestantes históricas? A luterana, a anglicana, a presbiteriana, os batistas, enfim, são grupos que vieram por missão ou por imigração, no caso do sul do Brasil, por exemplo, os alemães, e que trouxeram
no seu bojo o princípio protestante de construção da cidadania e tudo mais, né? Então isso foi sendo perdido e entrou no lugar, por vários outros fatores, o que a gente chama de igreja evangélica, né? Que na verdade eu considero como um tipo de mímese ou quase que uma caricatura do próprio catolicismo popular. Essa é a minha suspeita sempre. É. Quer dizer, sobretudo, isso que, bom, vocês que estudam temas chamam de o neopentecostalismo, né? Esse neopentecostalismo, no caso brasileiro, tem tantos elementos do catolicismo popular. Parece-me que a expressão, ela é correta, neopentecostalismo, mas ela não abarca todo o fenômeno, ela não consegue abarcar. Não seria um neocatolicismo popular? Poderia ser. Agora, como ela guarda também marcas do pentecostalismo, então um professor pesquisador que está lá no sul do país cunhou esse termo e esse termo pegou, né? Então hoje você tem o neopentecostalismo, hoje você tem protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais. Só que o neopentecostalismo é um fenômeno muito mais dinâmico do que o pentecostalismo e que o protestantismo histórico. Ele está em mudança semanal. Ou seja, cada semana você tem elementos novos para analisar. Então os pesquisadores não conseguem mais, com a taxonomia atual, classificar o que seja isso. Por exemplo, você disse muito bem, nós temos um número enorme de símbolos, de simbologia, de representações do catolicismo popular que também estão presentes nesse neopentecostalismo. Ou seja, parece ser que, conscientemente ou não, isso serve como um tipo de estratégia de crescimento, um marketing mesmo, né? Porque o imaginário já é esse. Já está aí. Então parece ser que esse segmento chamado neopentecostalismo, com elementos muito fortes do catolicismo, ele percebeu que uma religião, para prosperar melhor, pelo menos em termos numéricos, quantitativos, ele tem que pegar esse filão do imaginário popular. E foi isso exatamente que ele fez. Então você olha a estrutura do que está acontecendo, você fala, caramba, mas parece muito com o catolicismo popular. E é mesmo, é isso mesmo. E é por isso que ele cresce tanto. Sim, e sabendo que esse imaginário do catolicismo popular tem, né, elementos de matriz indígena, de matriz africana, Sem de dúvida. matriz do catolicismo popular ibérico. Estão todos aí implícitos e mais, a gente nota também, e a gente estava conversando um pouco antes, Flávio, que também, claro, a Bíblia continua sendo o livro, né, para esse segmento, então, mas que parte da Bíblia existe como prioridade? O Antigo Testamento. Então, toda a simbologia judaica, do judaísmo, que era também muito presente no catolicismo medieval, a estrutura toda do culto, das celebrações, está presente também aqui, né? Você já encontra igrejas desse segmento onde inexiste a cruz, por exemplo. Mas não falta a estrela de Davi, a bandeira de Israel, não falta, e nem o candelabro de 7 pontas. Fazem parte da simbologia judaica, mas como está presente na Escritura, parte desses símbolos, então isso tem que ser reproduzido necessariamente. Né? Como é que andam as leituras, né, de vocês pesquisadores dessa temática sobre o futuro do segmento evangélico no Brasil? Né? Estão aguardando aí o resultado do censo 2010 para ver o que acontece ou já dá para antecipar um pouco? Um historiador da teologia da libertação católico, muito importante, Eduardo Hornet, lá do Nordeste, acho que ele é belga, de nascimento, ele falou o futuro, certa vez, há uns 10 anos atrás, ele falou o futuro não será protestante. Foi uma profecia dele. E eu concordo muito, porque o presente já não é protestante. O presente é essa igreja evangélica com essas matrizes todas implícitas. E que não tem muito a ver com o evangelho, conforme vemos nas Escrituras, no Novo Testamento. Mas, ou seja, o que vai prosperar é esse tipo de coisa. Alguns outros pensam o seguinte, o crescimento é tão avantajado, é tão anômico, ou seja, é tão acelerado, que isso em algum momento entra em colapso. E as pessoas vão buscar de novo aquelas matrizes originárias mais solidificadas, mais estabelecidas,
para dar sentido e vazão à sua fé. Mas isso é uma hipótese apenas. As igrejas protestantes clássicas e o próprio catolicismo, falo aqui não o catolicismo popular, né? O catolicismo, chamemos assim, oficial. Oficial. Né? Esses segmentos estão sendo seduzidos pelas estratégias desse segmento evangélico brasileiro, como você está chamando, colocando todo mundo, né? Claro. Você rompeu com essa divisão, o clássico, o pentecostal, o neopentecostal, né? A igreja evangélica no Brasil. Essa estratégia está seduzindo também o segmento clássico e ele não está conseguindo reagir? Ela seduz tanto o segmento clássico quanto o próprio pentecostalismo mais tradicional, tipo da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, sim. A própria Assembleia de Deus tem perdido muitos membros para esse movimento, porque o movimento é uma moda, vamos dizer, é uma moda de 20 anos para cá, 25 anos para cá, os estudos estão aí para mostrar isso, e claro, isso tem atingido exatamente o segmento mais clássico do protestantismo, que tem sofrido muito com isso, porque ao mesmo tempo ele não quer negociar e partir para as mesmas estratégias marqueteiras, então, claro, ele perde os seus membros que precisam de uma resposta imediata para um problema, né? A questão toda é o sofrimento, né? O que você faz com o sofrimento humano do dia a dia? Então, você propõe, nesse segmento neopentecostal, você propõe uma resposta imediata, rápida, né? Isso cativa muito, né? Mesmo que não se cumpra, há todo um enredo, né? Em torno disso para captar o fiel. Né? O que há de melhor nesta teologia evangélica brasileira? Eu acho que, de alguma maneira, as pessoas mais empobrecidas do nosso país têm alcançado algum tipo de dignidade. E alguns trabalhos de doutorado e de mestrado, dissertações e teses, já têm enfatizado isso. Ou seja, não vamos raciocinar e refletir sobre a questão doutrinária. Não nos interessa. Mas uma pessoa que tinha um problema, por exemplo, de alcoolismo ou de uso de drogas nas grandes cidades, por exemplo, quando ela adota esse segmento, ela tem um tipo de mudança radical na sua vida. E ele passa de novo a ser pai de família. Ele passa de novo a ficar em casa com seus filhos. De alguma maneira, isso é algo, inclusive, que a igreja clássica protestante nunca se interessou muito. O presbiteriano, por exemplo, do qual eu faço parte, ele nunca se interessou muito em ir para uma favela e trabalhar com as pessoas mais necessitadas, né? E, de alguma maneira, esse segmento que tem exageros doutrinários tem feito um trabalho social muito interessante. Ok, Ronaldo, muito obrigado. Sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Religare hoje fica por aqui. Agradeço Ronaldo Cavalcante, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela entrevista e a você pela companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião.